Ora bem, estou aqui nesta tarde, boa tarde, Paulo Martins, a falar com um cidadão do Brasil, mas ao mesmo tempo um cidadão do mundo, que não se coíbe de ter opiniões sobre como estamos a desenvolver este combate em relação ao Covid e como estamos a desenvolver também as lutas pela democracia. O Brasil vive um momento muito complexo e é essa a razão pela qual eu gostaria de ouvir a tua opinião. Mas antes disso, gostava mais uma vez, porque já estiveste nos estrategizando aqui há uns tempos largos, que te apresentasses junto daqueles que nos vão ouvir. Não te importavas de me dar uma pequena síntese da tua vida? Perfeito. Bom, eu sou um autodidata e eu não tive condições de concluir nenhum curso universitário, embora tenha feito alguns, mas não concluí, em parte porque fui impedido pelas perseguições políticas que resultaram na ditadura militar de 1964. Okay. Quando eu entrei na universidade, em 63, eu já tinha tido uma primeira prisão, fruto das minhas atividades políticas, e depois disso voltei a ser preso aí como estudante universitário, naquela época, em 1963. E quando veio o golpe militar, eu era muito visado, muito procurado e muito perseguido, porque, apesar de viver num regime de liberdade, sob o comando do Jango, na época, mas o meu estado era dirigido por um reacionário da UDN, Magalhães Pinto, que perseguia, né, todos os opositores, todos os patriotas que lutavam contra o golpe de Estado, que lutavam em defesa de Jango, que ameaçado constantemente por um golpe, né? E então eu, como universitário, acabei sendo preso mais 2 vezes. E quando veio o golpe, eu tive que me evadir. Tive que me evadir para não correr o risco de uma nova prisão e processos e condenações, etc, etc. E, por conta disso, eu não pude concluir o meu curso universitário na época em que eu estudava Sociologia e Política. E posteriormente, tive que entrar na clandestinidade, foram longos anos de clandestinidade, e quando veio a anistia, eu voltei a estudar e escolhi fazer economia, mas antes de concluir, desisti, porque cheguei à conclusão que não correspondia aos meus desejos, às minhas necessidades interiores, existenciais, etc. Eu queria escrever e me dediquei a escrever. Não é? Me dediquei a escrever. Me dediquei à luta política e a escrever. E tenho vários livros publicados, vários romances publicados, baseados, todos eles focados na história da ditadura militar, nos anos da ditadura militar, e venho até hoje, não é? Viajei muito, conheci muitos países, vivi na China por 1 ano, no período da clandestinidade, e a minha vida tem sido isso. Ora, a literatura, ora, o jornalismo. Não sou jornalista, mas sempre trabalhei em jornais. Eu comecei no jornal Movimento, um jornal de oposição na época da ditadura. No final da ditadura, nos anos da chamada abertura lenta e gradual de Geisel, né? Nós tínhamos esse jornal, o jornal Movimento, teve um papel extraordinário na luta democrática, e desde lá que eu venho contribuindo aqui e ali na imprensa no Brasil, e agora estou aqui em Portugal tentando dar minha contribuição também aqui na imprensa portuguesa, né? Continuo escrevendo, publicando meus livros, e
O ano passado eu publiquei um livro, um livro que eu considero um conjunto de memórias e, e de ensaios relacionados à música, à canção popular, e que eu não pude ainda nem fazer um lançamento em Portugal por conta da pandemia. E tem outro romance pronto para publicar no momento, e assim vai. Minha vida é isso. É Estamos todos à literatura e espera política. da tua publicação, caro Paulo. Eu tenho que lançar um livro aqui, tenho que fazer um lançamento que eu já marquei, mas tive que cancelar por conta da pandemia. E vamos, com certeza, publicar um novo romance aqui, diretamente em Portugal. Espero fazer isso ainda este ano. Ora bem, e nesta circunstância, embora estejas em Portugal, estás certamente a acompanhar o que se passa no Brasil e estas movimentações do STF, que no fundo vieram dar razão à luta do Lula até hoje. O que é que tu tens a dizer desta instabilidade no sistema da quase ditadura de Bolsonaro? Bolsonaro é a figura mais tétrica da história do Brasil. E não há nenhum homem, nenhum cidadão brasileiro que pense que tem alguma formação, que, que tem algum conhecimento, que tem alguma humanidade dentro de si que apoie Bolsonaro hoje em dia. Depois do comportamento dele nessa pandemia, isso ficou ainda mais exposto, mais evidente, não é? Bolsonaro, é hoje o maior inimigo do Brasil, o inimigo feroz do Brasil, do povo brasileiro. E posso dizer também que é hoje um inimigo da humanidade. E nós temos que tirar Bolsonaro do poder por todos os meios possíveis, todos os meios legais possíveis. Então, estamos trabalhando em todas as frentes para conseguir esse objetivo. És capaz de sintetizar um pouco melhor essa luta em todas as frentes que está a ser desenvolvida no Brasil? Eu tenho acompanhado aqui de Portugal essa luta. É uma luta que não é fácil, porque com a pandemia, simplesmente a oposição não pode ir para as ruas protestar, não pode, o movimento de massa foi restringido, não é? Nós temos que ficar em casa, inclusive porque nós defendemos a tese de que é necessário o isolamento social. Então, não vamos contribuir para fazer aglomerações e, e com isso, ajudar a propagação do vírus. Não é? Nós temos que nos ater a outros meios de luta. Não é? Hoje, um dos grandes meios de luta do povo brasileiro tem sido através da imprensa e da imprensa falada e escrita e das redes sociais, não é? Das redes sociais e dos jornais online, dos blogs, não é? Que são numerosos blogs hoje que têm uma certa penetração na sociedade, e é através desses veículos que nós estamos travando a nossa luta, não é? E também através de depoimentos como esse que eu estou dando, que ocorre no Brasil todo, a toda hora, com pessoas de todas as áreas e ligadas a todas as atividades. E, com isso, nós vamos ganhando terreno, o Bolsonaro vai perdendo terreno, vai perdendo apoio, e nós acabaremos chegando lá. Bolsonaro não pode continuar governando o Brasil. Há, de facto, uma tendência visível até nos meios da direita brasileira de que o tempo do Bolsonaro está a chegar. Essa é a sensação que eu tenho. Corroboras esta sensação ou não? Sim, concordo.
Concordo. Eu acho muito difícil que nós consigamos o impeachment de Bolsonaro. Acho muito difícil. Embora alguns dados novos nos alertem para essa possibilidade, porque agora nós vamos ter uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, que vai analisar, pesquisar, analisar, discutir e chegar a uma conclusão sobre o comportamento de Bolsonaro no que tange à pandemia. Isto é, vai desmascarar, inevitavelmente, os crimes cometidos por Bolsonaro, não é, durante esse período da pandemia. E isso pode, sim, abrir caminho para o impeachment. Abrir caminho no sentido de que a CPI não decide nada, mas pode descobrir elementos que venham a corroborar a tese do impeachment, dar força à tese do impeachment e fazer com que mais parlamentares venham a apoiar essa saída. Mas eu acho, de qualquer forma, muito difícil. No entanto, o ano que vem nós vamos ter eleições. Bolsonaro é um candidato natural e nessas eleições eu não acredito mais no seu futuro. Bolsonaro, agora, depois que Lula se tornou elegível, não tem mais futuro, pelo menos pelas vias legais, pelas vias eleitorais. Antes de pegarmos nesse tema das eleições de 2022, eu queria perguntar-te, e o setor militar, que tem estado na retaguarda a apoiar Bolsonaro, como é que tu vês o papel do setor militar nesta instabilidade? Bem, eu acredito que houve algumas mudanças importantes no setor militar, pelo menos algumas manifestações importantes. Recentemente, Lula destituiu o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Destituiu e colocou outros, não é, da sua confiança. Não que esses não fossem, mas estes não estavam, digamos, fazendo o seu papel, isto é, jogando o papel que ele sempre jogou, de ameaçar a sociedade civil, de ameaçar o país de um golpe, de uma ditadura, não é? E de uma intervenção nas instituições democráticas, no Congresso Nacional, no STF, principalmente no STF, que tem tomado posições muito importantes e tomado decisões que vêm contrariar a política do Bolsonaro, contrariar o seu governo, e, portanto, eu acredito que o que ocorre é que o Exército, de repente, se viu que estava sendo manipulado por Bolsonaro. Bolsonaro disse: não, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos apoiar nenhuma medida antidemocrática. Não vamos apoiar um golpe de Estado. Não estamos aqui para isso. Nosso papel não é esse. Bem, a partir desse momento, o Exército ou as Forças Armadas podem não ter dito isso textualmente, mas disse isso se calando, disse isso sem apoiar os atos de Bolsonaro. E quando não se apoia uma determinada proposição, uma determinada proposta, uma determinada atitude, é porque se tem reservas em relação a ela. Então, eu acho que o Exército deu um passo à frente, as Forças Armadas deram um passo à frente agora, no sentido de tranquilizar a sociedade, tranquilizar o STF, tranquilizar o Congresso, não é? Que eles não estão fechados com Bolsonaro.
E Bolsonaro continua tentando aliciar as Forças Armadas, continua falando o meu exército, vou usar o meu exército, vou fazer isso com o meu exército, etc., etc., como se realmente o exército estivesse em suas mãos. Mas isso é blefe, né? Está provado que ele não tem esse poder de manipular as Forças Armadas. De modo que, com essa nova situação aí, eu acredito que o espaço de Bolsonaro diminuiu bastante, e nós possamos agora marchar em defesa da democracia e garantir que o processo legal, as eleições e todo o processo democrático legal se imponha diante dessa situação. Uma outra questão, ainda antes das presidenciais. Há um outro setor muito importante que sempre apoiou Bolsonaro, tem a ver com as igrejas evangélicas. Há alguma mudança nesse setor ou continuam a ser uma frente de apoio ao fascismo do Bolsonaro? Jofre, o Brizola, o nosso saudoso Brizola, já dizia nos velhos tempos que o maior dilema do Brasil seria a participação das igrejas evangélicas na política nacional. Que quando isso acontecesse, nós iríamos viver uma situação muito difícil. Naquela época não havia isso, mas atualmente as igrejas evangélicas se comportam como partidos políticos, se comportam como partidos políticos e se comportam como suportes de Bolsonaro, lhe dando todo o apoio possível, embora esse apoio não possa se refletir, não possa se significar que todos os evangélicos, que todos os crentes, que todos os membros dessas igrejas apoiem as propostas dos seus pastores e dos seus dirigentes. Claro. Mas, oficialmente, essas igrejas estão tendo uma participação política. E uma prova disso é que existem inúmeros pastores que hoje são deputados, né? A tal chamada bancada evangélica da Câmara, né? Você não vê, no passado existiam padres deputados, padres senadores, hoje não, salvo engano, não conheço nenhum, não estou aqui lembrado de nenhum. Hoje são os pastores evangélicos que são deputados e senadores, mas que estão aí desenvolvendo uma política de apoio a Bolsonaro, não é? Tentando aliciar essas massas que eles estão, onde ele tem influência, não é? Junto à população mais pobre, das cidades do interior, das periferias das grandes cidades, etc. Isso é uma coisa muito grave, é uma coisa gravíssima, porque essas igrejas se tornaram também potências econômicas. Nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma grande potência econômica, tem uma rede são proprietários da TV Record, que tem uma rede de reprodução em todo o Brasil, e isso é muito grave quando a religião se mistura com a política, não é? Quando a política se transforma em uma espécie de objetivo orgânico, objetivo político e objetivo econômico das igrejas, a situação fica muito difícil. Veja bem, é que o que se tenta hoje fazer, o que as religiões evangélicas tentam fazer hoje no Brasil? Querem substituir a nossa Constituição pela Bíblia, simplesmente pela Bíblia. A Constituição não vale nada, o que vale é a Bíblia. Então, o que é isso? Isso é o fundamentalismo religioso. Quer dizer, eles estão fazendo a mesma coisa
que os fundamentalistas islâmicos fazem. Isso é impor a sua religião, no comando do Estado, no comando da política. E isso nós não podemos aceitar. É algo gravíssimo e que tem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro aceita isso completamente, não é? O que ele puder fazer para alimentar essa proposta, ele vai fazer. E essa é uma situação muito grave. Bem, então, tomemos agora o tema das presidenciais de 2022. Visivelmente, Lula está como candidato às presidenciais. Tu achas que ele vai fazer alianças políticas para conseguir atingir o seu objetivo? Ou vai avançar sozinho? Qual é a tua opinião sobre este assunto? Eu acho que, em primeiro lugar, a presença de Lula no cenário eleitoral trouxe uma perspectiva completamente alvissareira hoje para a situação política brasileira. Porque a única alternativa que nós temos hoje para derrubar Bolsonaro é Lula. Pode não ser ele mesmo candidato, mas Bolsonaro não vence Lula por hipótese nenhuma. Não teria vencido se Lula tivesse sido candidato. É verdade. Todas as pesquisas demonstraram isso. E foi por isso que houve toda aquela campanha, não é, do Moro, toda aquela armação do Moro para condenar Lula e impedir que ele participasse das eleições. E agora eles não vão poder fazer isso. Não tem como fazer isso. O Moro está desmoralizado, completamente desmoralizado. O que foi feito em relação a Lula, tudo isso está sendo desmascarado. Então, Lula é um cidadão livre e está pronto para participar das eleições em 22. Ele pode não ser candidato, mas o candidato que ele apoiar tem toda a chance de sair vitorioso, porque agora ele não vai estar na prisão como antes, ele vai estar nas ruas, ele vai estar lá no interior falando com o povo. E Lula é uma pessoa carismática, é uma pessoa que desperta muita confiança, principalmente nas massas populares. Não há como impedir essa influência, o crescimento dessa influência, não há. E, além disso, tem as propostas de Lula, as propostas de combater a fome, de combater a miséria, não é? As propostas de emprego, de novos investimentos no país e de emprego para a população, para o povo pobre, e isso vai ganhar as consciências. Não tem como, Jofre. Nós estamos convictos de que hoje que Bolsonaro será derrotado. Eu era uma pessoa pessimista. Eu achava que Bolsonaro ia conseguir dar um golpe, não conseguiu, não deu, não é? Não chegou a tentar realmente dar o golpe, embora isso, em última hipótese, ele ainda pode fazer, porque quando ele sentir que a coisa não tem solução legalmente, ele pode ainda tentar, mas não creio que ele seja mais vitorioso nessa tentativa, não. E nas eleições, não tenho a menor dúvida, a oposição ganhará. Como vai ser isso, está cedo ainda para dizer, não é? Mas que Lula estará à frente da campanha, à frente da oposição, para conseguirmos essa vitória, isso não tem a menor dúvida. É muito bom estar a ouvir-te assim otimista, no caso, né? Na verdade, já tiveste algumas posições um pouco mais pessimistas, mas hoje, visivelmente, estás com um grande ânimo para 2022. Vais estar no Brasil nessa altura ou ainda vais estar por cá? Sinceramente, em 22 eu gostaria de estar no Brasil. Com certeza. Eu gostaria de participar pessoalmente
desse processo eleitoral, Isso. que vai ser um processo eleitoral histórico, que vai restituir ao Brasil, né, toda a sua grandeza, vai restituir a grandeza do país, né, vai restituir o poder do povo, vai restituir o poder da democracia. E isso vai ser uma festa, vai ser como uma revolução, isto vai ser uma festa, festa do povo. Novamente nós vamos viver essa festa, porque nada mais lindo, nada mais fantástico, nada mais extraordinário hoje do que essa visão de ver o senhor Bolsonaro derrotado, né, e eliminado da vida pública do país, porque, uma vez derrotado, ele não vai ter vez mais na nossa política. Muito obrigado, meu caro Paulo Martins, grato por estas tuas palavras. Um grande abraço e vamos continuar a conversar em outras oportunidades. Um grande abraço, obrigado. Com certeza, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de dar a nossa opinião. Não, o prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Com certeza. Até a vista.